Opa, Chico! Mais um episódio do CryptoCare! Mais um episódio e a Júlia Menusa não está conosco, Rod. O que está acontecendo? A Júlia quebrou o carro, tá na rua aí. Está sendo guinchada. Mas sorte nossa que hoje a gente tem um convidado muito especial. Nossa primeira entrevista hoje com o Marcos, líder da comunidade Cardano no Rio de Janeiro. Fala aí, Marcos, tudo bom? Satisfação de estar aqui. Eu agradeço pela oportunidade de estar falando sobre o nosso trabalho na comunidade Cardano. Obrigado você, Marcos, por ter aceitado o convite aí para participar aqui do CryptoCare. Mas fala aí um pouquinho, quem é o Marcos? Qual a sua história um pouquinho do passado? Não precisa ser de cripto ainda não. Fala aí um pouquinho de você. Eu trabalhei um ano com monitoria de física aqui no PH, que é uma escola tradicional aqui do Rio. Depois eu trabalhei 2 anos com finanças para a posse de petróleo e hoje eu sou funcionário público, já tenho uns 2 anos e meio mais ou menos que eu sou funcionário público do estado do Rio de Janeiro. Sou formado em economia, acabei conhecendo aí as criptomoedas e fui mordido, né, pelo mosquito das criptomoedas e estou aí no mercado até hoje. Como é que foi que você ficou sabendo aí de criptomoedas? Qual foi a primeira vez, seu primeiro contato com esse mundo cripto? Olha, meu primeiro contato foi lá em 2014. 2014? Tá milionário, mas então. Calma, não. Tá milionário. Nós temos o primeiro milionário aqui convidado do podcast. Mas olha, estamos entrevistando um milionário. Praticamente eu participava de um grupo de debate de economia, porque eu terminei minha faculdade de economia em 2014 e aí não queria ficar desatualizado, aí entrava num grupo de economia para debater. E aí lá tinha um economista da escola austríaca, né, que é uma escola que ela ela é libertária, né, ela é contra a intervenção do Estado na economia, e aí o Bitcoin é uma das bandeiras que eles têm. E aí eu tinha uma certa resistência, porque essa escola heterodoxa, né, a gente não confiava muito, e eles ficavam divulgando muito Bitcoin, e eu ficava olhando com aquilo com desconfiança, foi passando o tempo. Aí depois, só mais lá pra frente, que eu fui amadurecer a ideia e realmente investir em criptomoedas. Infelizmente, se eu tivesse ouvido a doideira deles, eu hoje em dia não estaria pegando trem, né, cara? Estaria ia estar com muito dinheiro. Todo mundo tem essa dor, né? Que se eu tivesse investido na primeira vez que eu escutei, hoje eu estaria milionário. Pior é que eu ouvi várias vezes, cara, várias vezes. Não sei se é a formação de vocês, mas em economia, essa escola austríaca ela é heterodoxa. Ela não usa matemática, ela é meio discriminada. E aí a gente não tinha muita confiança. Mas em compensação, a tecnologia do blockchain é sólida e depois é que eu fui ver isso, entendeu? Depois que eu fui estudar. Foi por preconceito mesmo. Se eu não tivesse preconceito, eu teria estudado bem antes e hoje estaria viajando aí, estaria nas Ilhas Gregas, em algum lugar lá. Muito melhor do que pegando trem, o ramal Santa Cruz, né? Mas eu tenho certeza que ainda tem tempo, você em breve estará nas Ilhas Gregas, pode ter certeza, Marcão. Mas o negócio é o seguinte, como que você foi para Cardano? Por que você não ficou no Bitcoin? O que chamou a atenção no projeto deles? Eu tentei investir em ações de empresas de tecnologia dos Estados Unidos, como Google, Amazon, Facebook, só que eu não consegui porque tinha uma baita de uma burocracia. Eu tinha uma conta no Citibank isenta de tarifas, só que eu não conseguia criar uma conta numa corretora do Citibank nos Estados Unidos. E aí, para tentar desviar disso, o que eu fiz? Eu comecei a estudar a forma de investimento em renda variável e encontrei as criptomoedas. E aí eu comecei com o Bitcoin, e aí, um pouco depois de eu conhecer o Bitcoin, eu comecei a estudar também as altcoins, e aí foi uma questão de... Por exemplo, teve uma divulgação da Cardano, que ela entrou na Bittrex, na Bittrex, né, que eles chamam, que é uma corretora de criptomoedas bem famosa. E aí que eu conheci o projeto, não foi nem no ICO, porque o ICO ele começou em 2015, se não me engano, terminou no começo de 2017. Quando eu entrei no projeto, ela já estava listada já na Bittrex, porque, vamos dizer assim, já tinha terminado os 4 períodos do ICO. Aí eu pesquisei o projeto, vi que eles trabalhavam com uma filosofia científica, eu gostei, e aí comecei a investir. Comprei. Foi em que ano isso? Olha, isso já foi em 2017, porque o ICO terminou no começo de 2017, e aí provavelmente isso foi em outubro de 2017, por aí. Setembro foi quando eles deram a finalização do ICO, só que a venda na verdade terminou mesmo, acho que foi em janeiro de 2017. Mas eu entrei por volta de outubro, mais ou menos. E aí encarteirei e tô até hoje. Aí comecei a conversar com a comunidade e aí tudo foi fluindo.
Mas você investe em outras moedas também, ou só nela atualmente? Hoje em dia, eu invisto bastante no próprio Bitcoin, porque eu tô acreditando que ele vai aumentar a dominância, e na Ethereum também, né? Que eu acho que é um projeto que ele pode... tem um risco dele deslanchar, né? Muito e subir muito valor. Aí, praticamente, o grosso tá no Bitcoin, Ethereum, e tem também o projeto Cardano. O Ethereum tem o público, né? Ethereum e o Bitcoin, né? Então, eles são dominantes nessas projetos. Para conseguir ainda superar, vai levar um tempo, né? É difícil. E a queridinha do Rod Stella, você gosta? Eu acho que é um projeto legal, porque ele saiu, foi uma dissidência da Ripple, né? E, teoricamente, ele seria uma Ripple open source descentralizada. Tem muita gente que critica, né? Falando que isso é só a Ripple disfarçada, porque saiu o mesmo desenvolvedor que estava lá, foi para cá, teve um problema, eles estavam envolvidos na MTGOX, e aí recrutaram as pessoas que saíram da MTGOX, que foi a MTGOX foi aquela do escândalo, né, que teve um problema da perda de bitcoins, que as pessoas foram lesadas, e aí os desenvolvedores entraram no projeto da Stellar Lumens, e aí, hoje em dia, particularmente, no meu portfólio, eu tenho mais Stellar Lumens do que Ripple. Eu acredito mais na Stellar. Eu também, acredito muito mais. Deixa a Júlia ouvir isso, hein? Oi, cheguei! Oi, quem tá aqui? Chegou! Cheguei! Meu Deus, que felicidade! A Júlia vem empurrando o carro só pra falar com você, Marcos. Isso que é prestígio, cara. Praticamente. Tudo bom, Marcos? Tudo tranquilo. Ai, que bom. Desculpa, meu carro estava sendo guinchado num frio de 12 graus de Curitiba. Uma delícia. Legal. Júlia, o Marcos estava falando aqui agora que a Stellar é bem melhor que a Ripple. O que a galera fala muito assim da Ripple, e tanto da Ripple como da Stellar, é que são duas criptomoedas que são pré-mineradas, né? Já mineraram antecipadamente todas as moedas, então falam que não pode considerar eles na top 10 porque o valor de mercado deles não é aquele realmente, não sei o que. Tem essa polêmica envolvendo essas duas queridinhas do CryptoQ aqui, né? A Júlia que gosta da Ripple e eu que gosto da Stellar. Eu gosto, tenho uma simpatia pela Ripple, verdade. Por os projetos é difícil você demonstrar que não foi pré-minerado, por exemplo. Você tem que ir no Bitcoin Talk já disponibilizar o software antes do primeiro bloco ser minerado. Você torna público a sua blockchain e aí já lança no mesmo post que você torna público, você já lança o software, a pessoa baixa e já começa a minerar. Que seria uma forma de comprovar que não foi pré-minerado, mas tem moedas que já saem com uma emissão alta e aí, enfim, é sempre uma controvérsia essa história. Aí fica difícil, você fica sem saber se quem está falando a verdade, se foi pré-minerado ou não. No caso da Cardano, eles tiveram 4, que chamar de bateladas, né? Foram 4 lotes de ICO, e aí que entra o porquê da Cardano ser tão forte no Japão, porque quem organizou essa parte foi a Emergo, que é uma das instituições da Cardano. E lá no Japão eles tinham um conhecimento muito forte de compliance, que era o ramo deles, compliance no mercado financeiro. E eles auditaram esses 4 lotes, foram auditados e levados nas instituições consolidadas lá no Japão para mostrar que não foram pré-minerados, né? Mas, enfim, é uma questão realmente de confiança mesmo, para a gente que está aqui avaliando diretamente, né? Ô Marcos, e me explica um pouco mais, a Cardano então é uma concorrente do Ethereum, não é? Ou seria do EOS? Como que é isso? Como que você vê? É concorrente, não é? O que você acha disso? Olha, a Cardano, o cofundador, né, da Cardano, que é o Charles Hoskinson, o que aconteceu? Ele é um dissidente do projeto do Ethereum. Ele tinha certas desavenças com o Vitalik, né, que é o cofundador da Cardano, que escreveu o Yellow Paper, divulgou o projeto, e hoje em dia é a liderança, né, do projeto Ethereum. Ele e o Charles Hoskinson, eles tinham desavença. O Charles Hoskinson saiu, foi para Hong Kong, né, e lá em Hong Kong ele criou a IOEDK, que é uma das empresas da Cardano. Enfim, ele foi lá para Hong Kong, que lá tem mais liberdade, tudo melhor lá para o mercado financeiro. Ele foi para lá e daí de lá ele conheceu o pessoal da Emergo, que cuida dessa parte institucional que eu falei, sobre a parte de auditoria, dos lotes do ICO e tal. Mas aí o que isso tem a ver com o Ethereum? Eles querem ser uma plataforma para você fazer contratos inteligentes. Então, de certa forma, ele também é concorrente tanto da Ethereum como da EOS.
Porque o objetivo deles é que ao final do roadmap você consiga entrar lá e consiga facilmente escrever o seu contrato inteligente sobre o que você quiser. Registro do seu filho em cartório, no cartório digital, né? E aí, basicamente, ele quer cumprir as mesmas funções da Ethereum, mas lutando contra os problemas que hoje a Ethereum passa, que é problemas de escalabilidade, que eles, por exemplo, executaram aquele aplicativo da CryptoKitties, né? E aí, rapidamente, a rede ficou saturada, não conseguia... Caiu tudo, ninguém mais conseguiu usar a rede de Ethereum, né? Exatamente. Ou seja, ele tem, ainda hoje, ele tem, se não me engano, 7 transações a cada 10 minutos, ou a cada 5 minutos. Ou seja, ele ainda não consegue competir, se ele for utilizado para finalidade financeira, ele não consegue competir com as bandeiras de cartão de crédito, hoje em dia, que fazem, num pico, 26 mil transações por segundo. E aí, todos esses problemas, a Cardano está tentando lidar com eles, né? E aí, basicamente, o objetivo do projeto é esse. O que elas têm em comum, resumindo, é que eles querem trabalhar com contratos inteligentes. Tanto a Ethereum, quanto a EOS, quanto a Cardano, elas estão nesse ramo. Só que aí cada um com uma certa abordagem. É isso. A Cardano, ela já está... Como é que tá o projeto, assim, o roadmap? Já tem mainnet? Pra quando que é? Como é que tá? Eu não tô muito antenado. Embora eu tenha Cardano na minha carteira, tá? Comprei em janeiro. Eu devo estar feliz com meus investimentos. Comprei benzão. Também fiz um monte de trade errado também. Ano passado, eu fiz trade errado em agosto do ano passado com Bitcoin Cash. Eu fiz trade errado no final do ano, que eu fiz mais compras. Trade errado todo mundo faz, cara. Isso aí nem adianta. Eu quero te fazer uma pergunta, então. Já que você tocou nesse assunto, a gente já discutiu sobre isso. Não tem a ver com a Cardano, mas eu quero saber, quem veio primeiro? Bitcoin, Bitcoin Cash? Quem que você acha que é o principal? Quem é o verdadeiro, né? Quem é o raiz? Olha, eu sou do princípio que o Bitcoin, porque assim, foi postado num fórum de criptologia, né? E basicamente numa lista, o Satoshi Nakamoto, ou seja lá quem for, essa entidade, como várias pessoas, que hoje a gente não conseguiu saber, né? Tem que ver qual é a pessoa que assinou a transação do primeiro bloco. Basicamente, pela filosofia, eu acredito que seja o Bitcoin. Porque fiz economia, né? E pela teoria dos jogos tem um conceito que eles chamam de trigger, que são as dissidências, são os incentivos às dissidências. Como o Bitcoin Cash ele está num preço menor do que o Bitcoin, então basicamente vamos dizer, ele foi o dissidente no jogo. Esse jogo de teoria dos jogos, que existe um dissidente que não quer cooperar e ele sai e ele toma prejuízo, ele é punido de alguma forma, ou seja, o preço ficou menor do Bitcoin Cash, geralmente é a pessoa que está contrariando o equilíbrio de Nash, que é a pessoa que está errada. E como o Bitcoin Cash não superou o Bitcoin, então, por enquanto, eu acredito que seja a rede principal, o Bitcoin mesmo. Mais um pro time. Eu acho que Bitcoin Cash, eu acho que eles querem, vamos dizer assim, porque no limite existiria um fork do fork do fork do fork, e isso acabaria matando a rede, porque jamais se estabilizaria. Isso como se fosse um tipo de jogo que ele não é positivo, vamos dizer assim, ele não é ganha-ganha. Ele é o que prejudica o mercado, fazer forks. É por isso que a Cardano está sempre preocupada com isso, de você estabelecer jogos que as pessoas sejam incentivadas a continuar naquela rodada de jogo, e não criar regras alternativas. Enfim, resumindo, eu acredito que a rede principal seja realmente o Bitcoin Core, e não o Bitcoin Cash. Bom ponto de vista. Ô Marcos, e como é que tá o roadmap aí da Cardano? Então, a Cardano, ela não é um projeto que muita gente fala que ela é um fork do Ethereum, do Vitalik, só que não. A Cardano é um projeto separado, independente, que foi criado do zero, com uma outra linguagem de programação, inspirada numa outra linguagem de programação, que é Haskell. E hoje em dia, o projeto, em setembro de 2017, ele já estava em mainnet, ou seja, já com explorador de blocos, já com software de carteira, com todo o ecossistema que é mínimo, né, que é necessário para você dizer que aquilo é realmente uma blockchain efetiva. E essa parte de tokens,
essa camada de liquidação e registro de tokens já está completa. Então, basicamente, ela está em mainnet. O que hoje está em testnet na Cardano é a parte de contratos inteligentes. Que aí, basicamente, mais para frente, depois a gente pode conversar, aprofundar mais nessa parte das testnets da Cardano. Eles estão com umas máquinas virtuais, é um pouco mais complexo. A Cardano, ela não é Proof of Work, né? A forma de mineração, como é que funciona a mineração na Cardano? Então, ela hoje em dia, ela está com um protocolo Proof of Stake, que ele foi criado pelo pesquisador Egelos Kiaias. Ele é um grego, né? E ele criou esse Proof of Stake, que teoricamente, é o que a bandeira que eles trazem no projeto, que seria o primeiro Proof of Stake seguro existente. Todos os Proof of Stake, eles enfrentam vários problemas de segurança. E aí, nesse paper, a Cardano tem a filosofia científica, né? E esse pesquisador, Egelos Kiaias, ele fez um paper, e aí ele explicou o porquê dele achar que o POS dele seria, o Proof of Stake dele seria seguro. E aí ele foi mostrando como é a prova de participação, os incentivos para você criar uma cadeia desonesta, né? A cada bloco, qual é o incentivo de se criar uma rede desonesta? Porque o que eles fazem? Eles separam em épocas. E em cada época, vamos supor que uma época seja definida em 5 minutos. Cada época tem slots de 20 segundos. Então, a cada 20 segundos desses 5 minutos, vai ser eleito um líder. Esse líder é que vai fazer como se fosse um sorteio. E é baseado em como se fosse eventos de hardware. Por exemplo, se na máquina dele for mexido o mouse, ou coisas que tentem aumentar a entropia, que seja massa aleatória. E isso vai gerar para ele um sorteio de vamos supor, um token. Digamos que seja um sorteio de um token. E aí cada slot desse tem um líder. E isso tudo é definido no início da época. E a época, por exemplo, uma época de 5 minutos, você define a cada 20 segundos todos os líderes que vão ter em cada slot. E aí isso, vamos dizer, isso retira o incentivo de quem é um líder de um slot de criar uma cadeia desonesta. Porque o que acontece? Se você criar uma cadeia desonesta no slot 35, o líder do slot 36 ele já está definido. E aí, quando você criar uma cadeia desonesta, o outro líder vai conseguir saber que é uma cadeia desonesta. Então fica mais difícil, vamos dizer assim. E tem vários outros aspectos. É porque eu não sou da área de tecnologia. Isso tudo é o algoritmo Ouroboros lá? Ouroboros. E aí, dentro desse esquema, eles conseguem já matar um monte de tipo de ataque. E aí entra também toda a parte de incentivo de taxas, que tudo que faça as pessoas não serem incentivadas a desviar do jogo de equilíbrio, né? Desviar da estratégia dominante. E seria continuar na rede principal, né? Que aí é por isso que o pessoal da Cardano fala que eles têm uma resistência maior a forks. Porque basicamente existe todo esse esquema de líder, né, de época, e aí cada época, por exemplo, época de 5 minutos, aí tem vários slots de 20 segundos. Aí, por que é 20 segundos? Aí eles fizeram um cálculo de geometria de rede, de topologia, e aí viram que pelos servidores, você vai passar pelo route tracing, né, eles fizeram, passar por um servidor do Google, da Amazon, aí depois vai Telesp, aquele lá da Vivo. E aí vai chegar na minha casa aqui. Aí esses cálculos eles estimaram mais ou menos 20 segundos, que é o tempo do bloco. E aí, basicamente, por isso que na época de 5 minutos, e aí cada bloco 20 segundos. E como todos já estão eleitos, o incentivo para você perverter isso é baixo. Porque você teria que perverter o bloco inteiro. E aí você teria que ter um poder de participação muito alto. Ou seja, você teria que ser um rico. E basicamente, como no ICO foi auditado, e aí fica difícil para a pessoa fazer um fork, entendeu? Eu não entendi, a pessoa não tinha nada. Por exemplo, na blockchain do Bitcoin, cada bloco, ele é minerado em 10 minutos. O que isso quer dizer? Que a cada 10 minutos, os computadores vamos
falando um popular, mete a porrada numa conta para conseguir achar uma solução matemática. Quando eles acham essa solução, hoje, se não me engano, na rede do Bitcoin, eles ganham 12 Bitcoins e meio. É uma coisa assim. E aí, isso é a mineração Proof of Work, que ela usa hardware, usa placa de vídeo, usa energia elétrica. E aí o Proof of Stake é a prova de participação, que envolve quantas moedas você coloca para o stake, para a participação. Por exemplo, eu tenho uma carteira com 1000 ADAs, que é o token da Cardano. Se eu pegar 500 ADAs e colocar para prova de participação, isso quer dizer que o meu Proof of Stake, 500, é como se fosse o meu hardware, comparando com o Bitcoin, essas 500 ADAs que estão pro Proof of Stake, elas estão fazendo o papel do hardware. Só que no Proof of Stake não é o hardware que vai mandar, e sim um sorteio proporcional à minha quantidade de tokens. Então, se eu tiver um token, eu tenho direito, e esse token tiver em stake, tiver em participação na minha carteira, eu tenho direito a ser sorteado com uma ADA. Vamos supor que o valor seja uma ADA. Você deixa ele lá parado no stake, quer dizer que, eventualmente, se você for sorteado, você vai ganhar uma ADA. Só que se você tiver... Oi? Proporcional. Isso, é proporcional. Se você Quanto mais moeda você tem, mais chance de você ganhar o sorteio, né? Exatamente. Tipo o bolão da Mega Sena, assim. Você faz um joguinho, você tem uma chance. Se você jogar, sei lá, 50 números, você vai apostar caro, mas tem muito mais chance. Basicamente, isso. Aí, assim, tem um certo problema. Por exemplo, se eu tenho 1000 ADAs e isso for pequeno com relação aos outros investidores, pode ocorrer de praticamente eu nunca ser sorteado. Isso é um problema que já foi levantado. Por exemplo, eu tenho 1000 ADAs, só que os japoneses, cada um tem 120 mil. E aí, eu nunca vou ser sorteado. Aí, o que acontece? Qual seria a solução? Seriam os pools. As pools de mineração, que é como se fosse uma firma, né, que ela vai agrupar várias participações, vários tokens de ADA de cada pessoa. Faz um pool do CryptoQ, né? Nosso aqui. Junta nossas ADAs. Eu, por exemplo, tenho 215. Dá pra muita coisa. Que eu comprei a 79 centavos de dólar. E hoje vale 10 centavos. Eu acerto bem o momento de comprar as coisas, cara. É incrível. O Rod tem uma mão cheia pra isso. Isso é verdade. Ô Marcos, mas assim, você tem como saber na hora que você vai fazer o Proof of Stake, você tem como chegar lá e ver quanto que os outros já colocaram, como que tá sendo? Ou é tipo, vai todo mundo às cegas? Tipo uma licitação, assim, só depois que abre o envelope? Eu fiquei com uma dúvida também. Você falou assim, eu tenho, por exemplo, 1000 ADAs. Eu botei 500 pro Proof of Stake. Por que você não bota os 1000? Tem algum... Qual é... Sei lá, tem risco do que eu boto lá? Como é que... Explica aí um pouquinho aí. Deixa eu ver. Não, então, no projeto da Cardano, o stake, a participação, ela vai ser feita no próprio software de carteira, que é a Daedalus, que é a carteira da Cardano. Então, vai ter como se fosse um drop-down, um menu, para você escolher se vai deixar ou não em stake. Por exemplo, eu tenho 1000 ADAs, eu quero colocar 500 ADAs na participação, no stake. Aí eu vou lá na minha carteira, no software próprio do projeto, mantido pelo repositório do projeto, e vou escolher uma pool de mineração. Eu quero essa pool aqui da Coreia do Sul. Aí coloquei. Aí essas 500 ADAs que eu coloquei no stake vão ter chance de ser sorteados. Só que como eu estou numa pool, na verdade, eles todos vão... Cada um ter a sua chance ali de ser sorteado. Quando a pool for sorteada, ela vai dividir uma certa porcentagem pra gente e vai ter a remuneração dela. Entendi. Eu posso botar, tipo, metade numa pool e metade sozinho? Pode. E por que você não coloca tudo na pool? É porque, por exemplo, a outra metade, você, teoricamente, se ela for adotada, você ia usar pra transação. Eu quero comprar um pão. Então ela não pode estar em stake. Porque amanhã, semana que vem, eu vou pra Cabo Frio. Eu vou ter que pagar em ADA. E aí eu vou ter que deixar a metade ali no stake e a outra metade pra gastar, entendeu? O dinheiro tá na conta corrente e o dinheiro tá investido, né? Isso. Aí. Entendi. E os pools, tem algum responsável? Tem alguém, tipo, maioral ali? Essa pessoa fica com alguma coisa? Tipo, vou pegar meia ADA de cada um, sei lá? Olha, então, basicamente teve um paper que eles estudaram qual seriam os incentivos das pools.
Porque é o seguinte, teve já inscrição de pools, se não me engano, 3.000 pools foram inscritas. Isso foi recente, eu acho. Isso foi em março desse ano. Teve as inscrições das pools que querem participar dentro da carteira, né? Embarcada na carteira. Algumas vão ser selecionadas e existe uma estrutura de incentivo que, teoricamente, elas não deveriam cobrar tanto. Não deveria ser tão agressiva essa taxa, né? Para, vamos supor, você ter pelo menos uma boa 80% ou 90% de participação desse ganho que a pool vai ter, entendeu? Mas aí isso tudo foi desenhado em um paper, e eles sempre trabalham assim, né? É o workflow deles. Eles têm a pesquisa, e aí eles levam aquilo para um congresso, aí aquilo é debatido por pares, e aí, sendo aprovado, aí eles implementam aquilo. E aí foi o que aconteceu com os incentivos das pools. Que aí depois eles fizeram até um vídeo explicando, as pools foram selecionadas, e agora a gente está fazendo simulações, é tudo teoria dos jogos. Que eles chamam de jogos dinâmicos e estocásticos. Como se fosse a teoria dos jogos, só com uma estatística mais pesada. E eles fazem simulações. E aí aquelas simulações eles pegam os gráficos e veem, olha só. Existe uma tendência aqui de formarem 300 pools. Vamos dizer assim, eles têm que evitar o quê? Aconteceu o que acontece com a IOS. Que a IOS, se não me engano, são quantos? São 19 pools. Uma coisa assim, ou 12 pools. Basicamente, eles são muito centralizados. E aí, isso tem que ser evitado. Porque aí, essas pessoas, fica uma coisa perversa. As pessoas ficam incentivadas a fazer o que for melhor para elas, e aí pode acontecer qualquer coisa. Eles podem fechar um servidor, começar a agir contra a própria comunidade, né? Fica uma parada centralizada, né? Isso. Que vai contra a essência, né? Isso aí. E aí, pela Cardano, eles escreveram bastante pools de mineração. Não é certo falar mineração, né? De participação, vamos dizer, que é Proof of Stake. E aí, basicamente, assim, quanto mais, melhor, né? E que, pelo menos, assim, que o limite mínimo não seja tão alto. Porque, por exemplo, a Stratis, não sei se vocês conhecem, é um projeto também que tem contratos inteligentes, que ele trabalha com o framework .NET da Microsoft. Esse projeto Stratis, que é um projeto de blockchain, ele, se não me engano, a participação mínima era 50.000 Stratis. E aí, porra... Se eu tivesse 100 ali, vai ser muito, cara. É assim, basicamente... Para participar do Proof of Stake tem que ter muito dinheiro, né? Nesse caso. Teria que ter muito dinheiro. Isso aí. Aí é isso que tem que ser evitado, assim, para poder não ocorrer problemas depois. Você falou 50 mil? Isso aí. Mas isso... Meu pai do céu. No ano passado. Valia menos, né? Valia menos, eu acho, não sei. Depende, acho que ano passado valia mais. Depende tava mais. Acho que chegou a $20, sei lá. Hoje já tá caro. Hoje, assim, pra ter 50 mil, hoje tá R$7,44. Imagina ter 50 mil disso. Nossa, é coisa. Jesus. É isso aí. Esse tipo de coisa, ainda mais em Proof of Stake, porque depende de quantos tokens você tem. E aí gera o que chama de plutocracia, né? É o governo dos ricos. E são as pessoas que têm mais dinheiro que vão acabar dominando. E aí é bom que... Plutocracia? Olha, a gente tá aprendendo bastante coisa hoje, hein? Eu não queria dizer que eu não conhecia essa palavra, mas fiquei intrigada também. Já falou um monte de coisa que eu não conseguia nem... Não, gente, mas isso não é bom. O ideal é ter que falar explicado, né? Porque, vamos dizer, para o ouvinte poder entender. E tem ouvintes variados, né? Que pessoas que têm pouco contato, tem alguns que sabem mais, enfim. Mas assim é bom, porque daí eles não entendem, eles mandam um e-mail para a gente perguntando o que é que a gente falou, daí a gente explica de novo, não tem problema. Eu sei o e-mail, deixa eu falar porque eu sei o e-mail, a única coisa que eu sei nesse podcast. contato@criptoaquia.com.br. Isso aí. Ô, Marcos, e se a galera quiser comprar Cardano no Brasil, é possível ou não? Só nas exchanges? Eu comprei na Binance, mas não sei se no Brasil tem alguma exchange que venda. No Brasil ainda não tem, não. Mas eu acho que no futuro próximo deve ter. Teve aquela corretora chinesa que veio pro Brasil, Huobi. Huobi. Ela listou a Cardano lá fora. Não sei se aqui ela vai conseguir listar também. Mas, interessante. Ela tem a Cardano listada lá fora. Agora se vai vir aqui pra Terra Brasilis, né? Pra Terra das Bananas, eu não sei. Mas lá fora... Deve trazer.
Tem um monte lá, tem Tron, né? Mas é legal poder comprar aqui no Brasil. Isso, o ideal, né? Que aí a pessoa já compraria com real, né? Com a nossa moeda. Aí depositava, tudo é mais simples, né? Não precisa fazer transferência lá fora. Mas atualmente para comprar é Binance, essa Huobi, né? Uma dúvida aqui. Eu lembro que um dos motivos que eu não comprei mais Cardano é porque acho que a única carteira que aceita Cardano é a da própria Cardano, né? Então, isso é um ponto fraco do projeto, vamos dizer assim. A gente tem a carteira Daedalus, que ela foi desenvolvida por terceiros, né? E ela tem, sim, vários problemas reportados pelos usuários. Problemas de... Ela fica com erro de Connect Network, erro de... Eles não conseguem puxar o ping, eles fazem o ping do horário, não conseguem puxar o horário. Ela tem vários problemas assim. Por exemplo, a blockchain é muito, muito pesada. Computadores de pessoas pobres, por exemplo. A Cardano foi para Etiópia. Fez um acordo com o Ministério da Ciência e Tecnologia da Etiópia. As pessoas usarem a blockchain da Cardano lá. Mas como é que essas pessoas vão usar se a blockchain tem 60 GB? E eles usam computadores de baixo custo, entendeu? E esse problema veio junto com essa carteira. Hoje em dia, a Daedalus, ela conseguiu acho que já com 6 GB de espaço ocupado. Ela melhorou bastante. Mas ainda tá com terceiros. Ela ainda está terceirizada, desenvolvedores terceirizados. E aí, para o final agora desse trimestre de 2018, eles estão planejando lançar uma carteira desenvolvida pela própria equipe da Cardano. Pelos desenvolvedores da IODK. Porque a gente sabe que a carteira é um ponto fraco do projeto. E é uma discordância que eu tenho com eles, porque, por exemplo, eu já vi que teve um projeto de carteira no GitHub que tentou pegar as APIs, né, do Blockchain Explorer e aí fazer uma carteira, né, levantar um nó e fazer a carteira funcionar. Só que isso não foi colocado no fórum, né, na Cardano, só que isso foi meio que rechaçado ali, né? As pessoas não criticaram muito o projeto, mas eu achei positivo, porque é uma forma de concorrência, né, cara? E a concorrência é sempre positiva. É boa, né? É liberdade, né? Porque eu achei muito restritivo, entendeu? Pô, eu só posso baixar aquela carteira do próprio projeto. Imagina, cada criptomoeda que eu tiver, eu vou ter que baixar uma carteira diferente, entendeu? O ideal é que você consiga. Mas tem alguma restrição? Sei lá, eu uso. Deixa eu ver minhas carteiras aqui. A Ado Wallet, a Jax, a Brad, eles não poderiam ter Cardano, né? Tem alguma coisa que impeça? Ou os projetos que não se interessaram em colocar? Olha, eu acho que o que impede, na verdade, é a blockchain ela não ter APIs levantadas para conseguir trabalhar com essas carteiras, por exemplo. A Electrum, ela é uma light wallet, né? É uma wallet leve que não carrega a blockchain. Ela precisa de ter, eu não sei se o termo técnico é isso, que eu não sou de informática, mas ela precisa ter uma API para conseguir conversar com o nó da blockchain da Cardano. E parece que isso de propósito meio que não é desenvolvido bem ou porque a firma é terceirizada e eles não desenvolveram essa interface. Isso tá meio nebuloso para mim, mas realmente é um ponto que eles têm que desenvolver isso. É um ponto a melhorar do projeto ainda, né? A carteira, para mim, é um ponto problemático do projeto. Mas eu lembrei, você falando da carteira, eu lembrei que eu não comprei mais numa época porque eu ia ter que baixar carteira exclusiva, não sei o que, eu não queria deixar na exchange, eu falei, então não vou comprar mais não. Aí comprei mais Stellar, né? Vamos ver, né? A Stella teve um relatório agora recente, né? Eles estão falando que vai bombar. Não vai falar mal da Stella, não. Zoando, pode falar. Mas, falando sobre Qual foi o relatório aí? A minha opinião é essa, não é a opinião do projeto, porque eles são mantenedores, né, do repositório e eles querem que seja só aquela, pelo que eu entendi, eles só querem que seja aquela carteira que eles são mantenedores. Mas eu sou a favor de que tenham várias e que sejam concorrentes. O que você falou do relatório aí da Stella? Não saiu um relatório falando que sobre a previsão para os próximos 5 anos e para os próximos 10 anos dos preços das criptomoedas? Acho que não vi isso, não. Essa semana. E aí falou que o Bitcoin que chegaria a $12.000 e a Stella ia subir e a Ripple parece que colocaram como indo ao valor zero, cara. Para! Como assim? Cara, mas enfim, essas previsões de preço, né, cara? Isso aí. Vou olhar esse relatório aí. Tô procurando aqui esse relatório já. Estrela chegou o quê? 10
$10? Seria bom, eu ia ficar muito feliz. 10 centavos. Mas eu sei que teve, eu achei até a Cardano, os caras descascaram lá, e vou deixar no valor baixinho. E eu acho que a Cardano é um projeto que tem muito potencial porque ela tem a filosofia científica, né? E ela fez muitas escolhas de longo prazo boas. Por exemplo, a linguagem de programação Haskell, que é uma linguagem que chamam de programação funcional, né? Que ela que é uma fácil manutenção, é tolerante a erros. Várias outras coisas que você vê que eles tiveram escolhas que, por exemplo, a parte de governança, eles não têm uma pessoa como o Vitalik que morrer. A Ethereum vai passar um problema sério, porque ele é a liderança efetiva do projeto, né? É a cara ali, né? Todo mundo liga ele ao projeto, né? Isso. E na Cardano, beleza, tem o Charles Hoskinson, só que eles tentam fazer um sistema de governança que seja basicamente assim, é a ciência, eles abstraem a figura do líder. Vai ser os papers, as pesquisas que vão decidir o que vai entrar no projeto ou não. E você não pode enviar sua pesquisa para o seu amiguinho. Você tem que enviar a pesquisa por um especialista, um pesquisador que vai atacar mesmo e fazer uma crítica realmente em cima daquilo, para você ter ideia de que aquilo realmente vai ser funcional, vai funcionar mesmo, entendeu? E aí, basicamente, a Cardano aborda dessa forma. É mais lento? A parte chata é essa, que é mais devagar, porque... Demora mais para evoluir, né? Por causa da metodologia científica, todo esse trabalho. Mas é um cuidado, né, maior sobre as evoluções também. E aí vem da cultura até japonesa também, né, cara? Porque 90% dos investidores de ICO foram japoneses, né? Do ICO da Cardano. Parte no Japão. Ela cresce nas corretoras, mas a oferta inicial, que a galera que está encarteirada, tá com a ADA encarteirada, basicamente essas pessoas aí, são esses japoneses aí que compraram o voucher, né, das pré-vendas. Foram 4 lotes, eles compraram praticamente tudo ali. Os grandes hodlers da Cardano são os japoneses, então. E você acha, Marcos, que isso acontece com outras moedas? Por exemplo, uma concentração muito grande de um país comprando uma única moeda? Não é normal isso? Eu acho que já é normal porque, eu acho que, por exemplo, os Estados Unidos, ele deve concentrar aí boa parte dos tokens de todos os projetos. Vamos dizer, os tokens já estão nacionalizados, que a gente não se liga muito nisso. Mas eles são pessoas residentes nos Estados Unidos. Que é onde tem os grandes investidores, né? Os grandes investidores, né? Onde está o dinheiro do mundo, né? Estados Unidos. O que eu mais gostei desse podcast de hoje, gente, é que eu vi o quanto eu não sei das coisas e o quanto me deu vontade de estudar e saber mais. Então, o que eu queria saber, Marcos, onde eu posso procurar mais informação, onde tem a comunidade, onde o ouvinte também quer saber mais, pra onde a gente vai? Então, gente, a gente tá com uma comunidade no Telegram, que ela, se você procurar ADA Brasil, ADA é o token da Cardano, né? Uhum. Tô entrando agora, hein? Eu também, estou fazendo isso neste minuto. Pera. Que é até uma curiosidade, que essa Ada Lovelace, ela acho que se não me engano foi uma britânica, que ela foi a primeira mulher, né? A gente diria que ela foi o primeiro homem a colocar um algoritmo dentro de uma máquina, né? Ela foi o primeiro programador da história da humanidade, né? Foi uma mulher, né? E, assim, eu fiz curso técnico de informática, eu comecei pelo menos o primeiro ano que eu fiz. Basicamente nunca foi falado, né? E seria uma forma, vamos dizer assim, até de contracultura, né? Porque basicamente a gente só escuta falar de homens, né? Uhum. E ela foi a primeira programadora, né? Que existiu. Então uma homenagem, né? O ADA. Foi uma homenagem, isso aí. Porque a gente até brincou, né, no episódio que a gente fez do Top 10 criptomoedas, um resuminho de cada moeda, a gente ia vendo as siglas, né? Cardano, ADA, ué, o que tem a ver? Uhum. A gente é ignorante, agora ele tá explicando o que é o ADA. Foi uma homenagem a ela, que ela foi a primeira programadora, né? No computador diferentão, né? É um estranho, é uma coisa antiga, mas ela conseguiu programar um algoritmo lá, se não me engano, matemático, um assunto matemático. Então, para achar o Telegram, procura por Cardano Brasil. Cardano Brasil, ADA Brasil. ADA Brasil. ADA Brasil. Tem ADA dois Brasil. grupos, eu acabei de ver, na verdade, mas é o que aparece em segundo. ADA Brasil, Telegram. Isso. Deixa eu ver aqui. Você tem um que
tem 2 grupos. É o da fotinho mais escura, né? É o da fotinho marrom. Vamos facilitar a vida. E está aqui na descrição do CryptoQ. Só ir aqui na descrição e clicar, né? A gente aqui, procurando. Não, vamos facilitar a vida das pessoas. Está escrito aqui embaixo. É só clicar. Vai abrir o grupo certinho pra vocês. Muito mais simples. Então, eu vou, já que tá no momento final, eu vou aproveitar para convidar você ouvinte, né, para dar uma olhada no roadmap da Cardano, conhecer a nossa comunidade no Telegram, que é o Rod, que o pessoal tá falando aí, e falar também que a gente tem um projetinho, fazer um jabazinho, que a gente tem um projetinho de tradução de um repositório da Cardano, que é a tradução para o português do Brasil. A gente foi em parceria com o analista de segurança Everton Mello. Esse Everton Mello, ele achou um problema de segurança no MyCO Omnis Go, que é MyCO do mesmo cara que fez a Light Network. E aí, ele achou um probleminha lá no PHP, não foi nenhuma vulnerabilidade tão grande, mas, vamos dizer assim, pro Brasil, né, cara, praticamente a gente tem pouco cartaz na área, e aí ele veio procurando a gente, falou que gostava do projeto Cardano, e aí falou que queria trabalhar num projeto de tradução, e aí a gente começou. Aí a gente tá lá tentando traduzir. Eu não sei mexer muito no GitHub ainda, né, porque eu sou economista, mas a gente tá lá, a gente fora da área que tá tentando de orelhada também fazer. E aí eu convido vocês aí, se vocês quiserem participar. Tá ajudando a comunidade. Parabéns, hein, Marcos? Muito bom. Bacana. Nossa, o Chico tá animado. Bacana. Já tô com livros aqui na Amazon, comprando livros. Crypto for Dummies. Very, very dummies. Olha, quem quiser falar com o Marcos também tá na comunidade do CryptoQ, né, no Telegram. Tá lá, fala direto também, então você pode falar com ele lá na comunidade do CryptoQ também. Não, Marcos? É isso aí, tô lá participando. Até postei lá uma previsão que o Vitalik fez, né, que o token da Ethereum vai bater $2.500. Jesus. Você tá viajando. Eu vou comprar Ethereum agora. Sério que o Marcos fez até uma promessa no grupo, inclusive. É verdade. Vocês entrem lá no CryptoQ e vejam a promessa que ele fez, tá? Do Vitalik se bater o valor. Só dá uma olhada lá, por favor. Vamos deixar em off. Quem quiser, quem tiver curiosidade, vai lá pra ver. Marcos está preocupado nesse momento que ele não deve lembrar o que ele falou. Meu Deus, socorro. Né? Exatamente. Vai dar Bitcoin pra todo mundo. Essa foi a promessa. Oba, tô feliz. E uma mensagem pra você que é da Receita Federal que tá ouvindo isso aqui. Eu não tenho nenhum token aqui na minha carteira. Basicamente eu só converso sobre o assunto. Não tenho nada aqui no meu computador, tá? É tudo fictício, tudo para entretenimento. Tudo para entretenimento, isso aí. Marcos, muito obrigado por você ter aceitado aí esse convite para a entrevista. Ajudou a gente muito aqui. Eu aprendi muito, por exemplo, sobre Proof of Stake. Entendi melhor como é que funciona. Já entendi um pouco, mas agora tive outra visão sobre as coisas. Então, foi muito legal essa conversa. Obrigado mesmo e obrigado por esse trabalho que você faz aí pela comunidade de cripto aí. Eu conheci o Marcos num evento no Cefet aqui no Rio de Janeiro, que ele fez uma palestra sobre a Cardano lá. Então, parabéns aí, Marcos, pelo seu trabalho para a comunidade das criptomoedas aqui no Rio de Janeiro. E no Brasil, né? Show. Então, eu vou fazer um finalzinho também. Eu agradeço para você, ouvinte, né, pela paciência, o Rod pelo convite aí. Eu conheci o Rod, né, ele acabou de falar na palestra da Cefet. E aí, desde então, eu tô acompanhando ali o conteúdo do CryptoQ, né? Eu acho que o conteúdo tá bem feito. E acho que vale a pena vocês acompanharem também aí. O trabalho é sério. E, mais uma vez, aí, obrigado pelo convite. É isso aí. Valeu, Marcão. Nós que agradecemos. Foi bem válido mesmo. Muito bom. E agora, sexta-feira, né, gente? CryptoQ News. Então acompanha. News. Provavelmente, sexta News, mas semana que vem já temos o tema até, né? Vamos ter que achar esse relatório aí. É uma boa essa discussão aí, eu gostei aí. Previsões de criptomoedas para final do ano, para quando? Para 2020? 2020. Previsões é sempre legal, né? Tema bacana. A primeira coisa que meu amigo fez, ele entrou no Facebook e falou pra mim, cara, a Cardano vai falir? Vai acabar? Ele falou isso pra mim. Aí eu falei, cara, realmente, pode acabar sim, cara. Pode acabar. A gente tem, 1.600 projetos aí de blockchain. Realmente, existe uma chance de acabar, eu acho. Só que eu acho improvável porque ela tem escolhas de longo prazo bem feitas. Mas mercado é mercado, né? Quem escolhe é quem paga. Então, infelizmente é isso. A gente é sujeito ao preço, né? E como ninguém tem bola de cristal, né?
em 2020 a gente vê quem tá certo. Aí. Gente, muito obrigada, então. Vou só deixar nosso e-mail, contato@criptoque.com.br. Temos nosso Instagram, CryptoQ. Que mais? Dá um review bacana aí pra gente. Isso aí. E pra fechar com chave de ouro, indica pra um amigo que quer conhecer de cripto. Fechamos bem. Isso aí, galera. Até a próxima. Valeu, Marcão. Beijo, até. Tchau, Valeu, Marcos. galera. Obrigada. Valeu. Tchau, Marcos.